Galera, beleza? Tô de volta. Vamos lá, vamos continuar. A gente parou aqui no último teste. A gente testou que ao apagar o cache, que a gente quer garantir que a key correta vai ser apagada, né? A chave correta, e que o delete só pode ser chamado uma vez. Então, beleza. A próxima etapa aqui, segundo a documentação que a gente está seguindo, depois de apagar os dados do cache, a gente quer gravar os dados novos no cache. E a gente tem um caso de erro aqui também. Então a gente pode começar com o caso de erro. Então, se o apagar der errado, eu não quero gravar os dados no cache. Vamos começar fazendo um teste para garantir isso. Então vamos lá, vou duplicar esse teste aqui e vou botar aqui should not save, vou botar insert, should not insert new cache if delete fails. Então, se o delete falhar, não quero inserir. Então, beleza, vamos pegar o cache storage e o SUT mais uma vez. Vamos chamar o save mais uma vez. Só que dessa vez, eu quero arrumar uma forma de eu simular que o cache storage .delete falhou. Então, se ele falhou, o que eu quero que aconteça? Inicialmente eu vou testar aqui que o cache storage.delete calls count, eu espero que ele seja 0. Mas na verdade não é o delete calls count. Eu vou criar aqui um insert calls count. Então vamos lá, vamos criar isso aqui dentro do spy. Então além do delete calls count, a gente vai ter agora também o insert calls count, que começou com 0, beleza? E agora eu preciso arrumar uma forma de eu mocar esse meu cache storage, o método delete dele, para retornar uma exceção. Então o que a gente pode fazer? Aqui nesse teste eu posso usar o jest para isso. Posso fazer aqui um jest.spyon. A gente vai espionar a instância cache storage, um método delete. E aí, se ele fosse um método assíncrono, eu poderia usar aqui o mock rejected value once. Como ele não é assíncrono, isso aqui retorna para a gente por padrão uma promise com um erro dentro. Então eu não posso botar isso aqui porque ele é síncrono. Então eu vou botar aqui um mock implementation once. Então eu vou alterar a implementação desse método. E eu quero que a implementação desse método retorne para mim uma função que vai fazer um throw new error. Seria basicamente isso. E aí, se o delete falhar, se ele der uma exceção, eu quero garantir que meu insert não vai ser chamado nenhuma vez. Eu acredito que se eu chamar esse método aqui do SUT com await, isso aqui não vai ser executado porque ele é uma promise. Como ele vai falhar, eu acho que ele nem vai chegar nesse ponto. Beleza, eu vou tirar o await daqui. Vou chamar ele sem o await. Vamos ver se dessa forma que ele chama. Beleza, dessa forma que ele chama. Então é isso. Porque como o meu método aqui estourou uma exceção dentro dele, a minha classe de produção que está chamando ele, que é o local save purchases, ele vai cair no fluxo de exceção. Ele vai cair dentro de um try catch, aqui dentro do catch. E aí ele não vai executar o resto do código. Então eu não posso colocar o await aqui por causa disso. Eu tenho que pegar isso aqui como uma promise mesmo. Estou só executando a promise, pegando ela. E aí eu consigo testar o resto do meu código. Então garantir com isso aqui que o insert não vai ser chamado. E outra coisa que a gente pode também aproveitar nesse mesmo teste é garantir que o SUT vai retornar uma exceção nesse caso. Então eu posso fazer aqui também que o expect, e aí eu tenho que capturar a resposta dessa promise. Então vamos botar aqui const promise, recebe isso aqui. Então se eu executar a função assíncrona sem o await, ele me retorna uma promise. E aí eu posso fazer um expect, que é essa promise.rejects to throw. Então eu espero que o meu método retorne uma exceção também, porque uma das dependências dele também falhou. Então beleza, o teste já está passando. Isso aqui também serve para a gente garantir que esse método que a gente está testando, que essa classe, não vai tratar o erro internamente com um try catch. Como eu estou numa camada um pouco superior, eu espero que esse erro aqui seja repassado para a camada de baixo, que é a camada de presentation ou de UI. E naquela camada de UI que a gente decide o que fazer com esse erro. Aqui eu quero só garantir que esse erro não vai ser tratado e que ele vai ser repassado adiante.
Então, beleza. Com isso aqui a gente pode commitar. Vamos lá, git c. Vou botar aqui ensure local save purchases. O que a gente fez que eu já esqueci? Ele não vai inserir um cache novo se o delete falhar. Então, ensure local save purchases will not insert new cache if delete fails. Ok. Com isso aqui a gente já garantiu o caso de exceção. A gente pode inclusive dar uma editada nisso aqui. Vou botar aqui um emoji que eu costumo utilizar para marcar sucesso, que é esse aqui. Então vamos lá, o que a gente já fez aqui? A gente já garantiu que o sistema apaga os dados do cache atual. Isso aqui a gente já colocou. Não está gravando ainda. E garantiu também que o sistema retorna um erro se der alguma exceção na hora de apagar os dados do cache. É uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui também. Então vamos mais uma vez modificar o caso de uso. Nesse caso de exceção, além de a gente retornar um erro, a gente também garantiu que o sistema não grava os dados do cache. Então, vou copiar isso aqui de cima. Então, o sistema não grava os novos dados do cache. Vou botar aqui como do também, do cache. Então, garantimos isso aqui. Se der erro, ele não grava os novos dados do cache e retorna um erro. Então vamos commitar isso aqui também, git c, e vou botar aqui update requirements. Então beleza, podemos passar adiante agora ao próximo caso. Vamos testar agora, já que o delete já está ok. Se ele apagar tudo certinho, a gente depois tem que gravar os novos dados no cache. Então vamos lá, próximo teste. Should insert new cache if delete succeeds. E aí nesse caso a gente não quer fazer esse mock, a gente quer pegar direto o cache storage e se tiver tudo ok dentro dele, que é o padrão, a gente não precisa mocar para o padrão. Então o padrão não retorna erro. Se eu chamei o save, o que eu espero que aconteça dessa vez? Eu espero que o insert calls count seja 1, então eu espero que ele insira os dados do cache. A gente também pode, de repente, deixar os dois testes aqui, só para garantir que ambos vão ser chamados. Então, podemos botar aqui que o delete calls count tem que ser 1, depois o insert calls count também tem que ser 1. Então, eu quero que ele chame os dois. Podemos testar isso aqui inicialmente dessa forma. Já vamos ter um teste falhando aqui. Beleza? E agora, o que a gente tem que fazer? Temos que garantir que no nossa classe de produção, que eu já fechei, que é essa aqui, a gente tem que chamar agora o delete depois, o insert depois do delete. Então vamos lá. Vamos botar aqui um this.cachestorage.insert. E por enquanto a gente não quer inserir nada, a gente só quer garantir que o insert vai ser chamado. E a gente vai precisar alterar agora o protocolo do cache storage. E vamos adicionar mais um método dentro dele, que é o insert. E por enquanto ele não tem nenhum aqui e retorna void também. Isso aqui, eu costumo, quando eu estou trabalhando, quebrar isso aqui em vários protocolos. Cada protocolo, né, interface com um método apenas. Isso aqui, por quê? Porque geralmente quando a gente tem uma classe, nesse exemplo que a gente está criando agora, o local save purchases, ele vai fazer tanto o delete quanto o insert. Então nesse momento, tá ok de eu criar uma interface com dois métodos. Eu não estou desobedecendo o princípio do Interface Segregation Principle, que diz que eu devo ter interfaces pequenas para eu poder fazer a composição de forma mais fácil. Mas se no futuro eu tiver um outro componente que só faz delete, por exemplo, e não faz insert, basta eu quebrar esse protocolo em dois protocolos menores. Cada um, aí seria um delete cache storage e um insert cache storage. Então teria dois protocolos diferentes e aí no local save purchases eu poderia simplesmente implementar ambos os protocolos e quebrar isso aqui em menores.
Então é assim que funciona o Interface Segregation Principle. Eu poderia começar já com ele quebrado em 2 menores, mas nesse momento não tem necessidade, porque o único caso de uso que a gente tem, ele faz as duas operações. Então eu posso me dar o luxo de manter eles aqui dentro sem desobedecer esse princípio do Interface Segregation Principle. Então por enquanto eu vou manter ele aqui dentro. E agora, como ele está aqui, a gente vai ter que mexer no Cache Storage Spy também para ter um método que é o insert, que por enquanto não recebe nenhum parâmetro, também retorna void e está aqui. Com isso, o nosso código não tem mais nenhum erro, pelo menos eu imagino que não. Aqui está ok. Deixa eu parar o teste e rodar de novo. Eu não esperava ver um teste falhando dessa vez, quer dizer, não esperava ver erro de compilação, só um teste falhando. E agora sim, ele esperava chamar o método uma vez, não chamou nenhuma. Então, para isso aqui funcionar agora, dentro do insert, a gente faz que o this.insert calls count mais. E aí eu consigo garantir que o insert foi chamado a quantidade de vezes correta. Então, beleza, o teste já está passando. E aí a gente pode fazer aquele mesmo teste que eu fiz na aula passada, no componente de produção, que é esse aqui. Se eu chamar aqui o insert 2 vezes, nós vamos ter um teste aqui falhando. Então, para garantir a quantidade de vezes que foi chamado também é legal. Beleza, então acho que esse teste aqui já está suficiente. O que mais que a gente poderia testar aqui nesse caso? Nesse caso aqui do insert, eu posso chamar isso aqui com await. Não preciso me preocupar com promise nesse caso. Inclusive nesse teste de cima aqui, eu acho que eu nem preciso desse teste assíncrono. Beleza. E aqui nesse teste, o que mais que a gente pode garantir? A gente garantiu que o insert foi chamado. A gente pode também garantir que o insert vai ser chamado com a key correta. Então vamos lá, vou aproveitar esse mesmo teste antes de eu commitar. E vamos garantir também que o cache storage.key... Bem, e aqui a gente tem um problema. Como a gente já utilizou essa key no delete, essa key já deve estar preenchida com o purchases, que é o mesmo nome que eu quero usar para fazer o insert. Provavelmente se eu salvar esse teste agora e rodar ele, o teste vai passar, mesmo sabendo que está errado, porque eu não passei nenhuma key no meu insert. Ele está passando porque o delete chamou com essa key e ele está reaproveitando a mesma key. Então a gente vai ter que refatorar o nosso spy e vamos ser mais específicos aqui nessa key. Vamos botar aqui, isso aqui é o delete key. E aqui dentro a gente vai capturar o delete key dentro do delete. Vamos ter que alterar isso aqui nesse teste. E agora nesse teste de baixo a gente quer que o insert key seja purchases. E agora o teste vai falhar porque isso aqui não existe. E agora no nosso teste a gente pode incluir também o insert key separado. Agora o teste não vai ter mais nenhum erro. E se eu rodar, agora sim a gente tem um teste falhando, provando que a gente não está chamando o insert da forma correta. Então beleza, agora dentro do insert a gente precisa receber também uma key, assim como a gente colocou dentro do delete. E aqui dentro a gente vai fazer o quê? Vai capturar o this.insert key para receber a key. Temos que alterar o protocolo do cache storage para o insert receber também uma key. E na classe de produção a gente precisa passar agora a key correta, que é o purchases. E agora, imagino que meu teste já está correto. Vou só parar o teste e rodar de novo, que parece que o teste se perdeu. E perfeito, o teste voltou a passar. Com isso aqui a gente conseguiu garantir, já que no insert a gente está chamando a quantidade de vezes correta e passando a key correta também. A gente também tem que garantir no insert os dados, mas eu vou commitar isso aqui do jeito que está agora, que a gente já mexeu em muita coisa. Então vamos lá, git c ensure local save purchases. Botar aqui insert cache with correct key. Ok, vou aproveitar esse mesmo teste então e vamos testar que ele tem que inserir os dados corretos. Então nesse caso aqui, como a gente está fazendo um caso de uso que é salvar os purchases, o que a gente quer salvar? A gente quer salvar exatamente o que a gente colocou dentro do nosso caso de uso.
Então, dentro do domain, quando a gente definiu isso aqui, a gente definiu que a gente vai passar uma lista disso aqui. Então, se a gente receber uma lista com vários objetos nesse formato, vou até copiar isso aqui, a gente espera que esses dados sejam inseridos iguaizinhos dentro do cache storage. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Posso criar aqui um const purchases. Eu vou colocar isso aqui dentro de um helper. Make. Vou até chamar aqui de mock purchases. E eu vou criar isso aqui no alto por enquanto. Vou botar aqui embaixo do make SUT. Depois a gente coloca isso aqui no arquivo separado. Vou colocar aqui junto do spy para a gente poder mover os dois juntos. Então, mock purchases é uma função que vai retornar uma lista disso. E isso aqui, se vocês se lembram, a gente tem um tipo para isso, que é o local save purchases. Inclusive, esse caso de uso aqui do domain, eu vou colocar no domain aqui um arquivo index.ts para poder importar ele de forma melhor. E aqui dentro eu vou fazer o export asterístico from use cases /save purchases. Beleza? E agora sim, eu vou importar isso aqui, que é o local. Na verdade não é o local, é só o save purchases. E aqui eu quero pegar o parâmetro dele. E cadê isso aqui? Ele deveria ter encontrado. Tem alguma coisa errada aqui dentro. Faltou eu fazer um export no namespace. Por isso que ele não está encontrando lá fora. Vou tentar de novo aqui. Agora sim. Então eu quero que isso aqui me retorne um array disso. Então vamos colocar aqui que é um array disso aqui. E aqui a gente pode retornar direto um array com vários objetos. E esses objetos vão ter que ter o ID. Por enquanto eu vou colocar aqui um NID. Vou até colocar aqui um número qualquer. Botar aqui 1. A gente precisa de um date. E precisamos de um value, que é um número qualquer. Vou colocar qualquer número aqui. E vou criar mais de um item. Vou criar 2. O segundo vai ser 2 e 70. Ok. Então já criamos um mock para isso. O que a gente precisa agora? Que esse purchases seja passado como parâmetro para o SUT.save. Então toda vez que a gente salvar, a gente quer receber uma lista de compras. E eu espero que o cache storage vou botar aqui insert values, que ele seja igual. Então vou usar o toEqual, porque eu estou comparando agora arrays ou objetos, eu uso o toEqual. E eu quero que ele seja exatamente igual a esse purchases. Por enquanto, vou comparar com ele. A gente lembra que isso aqui não é exatamente verdade, porque dentro do cache eu preciso também colocar o timestamp. Mas por enquanto isso aqui, esse teste aqui é válido, vou manter ele assim. Então vamos lá, o SUT.save agora precisa receber esse purchases. Inclusive isso aqui vai quebrar os testes de cima, porque a gente vai precisar passar agora em todos os saves uma lista de purchases. Então vou colocar isso aqui nos testes de cima logo. E agora vamos alterar a classe de produção. E ela vai ficar igual ao protocolo da gente agora do domínio. Então agora ele vai ter que receber isso aqui como parâmetro. Ou seja, a partir de agora eu vou poder fazer que essa minha classe implemente o protocolo do save purchases, porque agora ele está respeitando já certinho a assinatura do método. Então vamos lá, vamos fazer aqui o implements save purchases. Beleza, está compilando já tudo certinho. Com isso aqui o nosso teste não deve mais ter problema de compilação. Está faltando aqui o insert values ainda dentro do spy. Então aqui no spy vamos ter que capturar também o insert values. E isso aqui, o tipo dele é um array de save purchases.params. E vamos colocar ele inicialmente como um array vazio. E aí toda vez que eu chamar agora o insert, eu vou precisar receber também um segundo parâmetro. Então vamos lá, vamos ter que alterar isso aqui. Sempre que eu chamar o save agora, eu tenho que pegar esse purchases e a princípio eu vou passar ele inteiro aqui como um objeto para o insert.
Então, aqui no cache storage agora, no insert, além do que, a gente precisa também de um value. E esse value aqui pode ser qualquer coisa. Lembrando que a gente não pode tipar isso aqui como purchase, porque esse componente é um componente genérico que pode ser usado para qualquer caso de uso. Então, ele aceita receber qualquer coisa aqui dentro. E agora, aqui no SPY, a gente precisa também receber o value, que é qualquer coisa. E aí sim, agora a gente vai capturar aqui o this.insertValues para receber esse value. E vamos ver se com isso o nosso teste vai passar. Vou ter que parar o teste aqui embaixo mais uma vez. E rodar ele de novo. E show de bola, já está passando certinho. Então vamos commitar isso aqui. Git c ensure local save purchases insert correct data on cache. Bem, uma coisa que eu vi aqui que está me incomodando um pouco, que a gente pode refatorar aqui para melhorar um pouco, seria essa forma aqui da gente estar mocando. A gente tem que fazer dessa forma, mas eu acho que aqui no teste pode ficar um pouco mais legível do que isso. A gente pode criar um helper dentro do cache storage SPY e botar um nomezinho, um métodozinho com um nome bonito para isso aqui ficar mais fácil de ler dentro do teste. Então vamos lá. Aqui no cache storage SPY, já que é um elemento de teste, a gente pode criar uma função auxiliar, que eu vou botar aqui simulate delete error. Então é uma função que não recebe nada, retorna void também. Na verdade, o tipo de retorno dele nem é void, eu acho que pode ser até never aqui. E aqui, o que eu estou fazendo errado? Aqui não precisa disso. E aqui dentro a gente vai fazer... na verdade aqui é void, isso aqui não é para retornar nada. Aqui a gente vai fazer um SPY, a mesma coisa que a gente fez no nosso teste. Só que o que eu quero fazer? Eu quero mocar a instância, qualquer instância do cache storage SPY. Então eu vou pegar aqui o nome da classe, .prototype. E aí eu vou mocar o método delete dele para uma vez ele retornar uma exceção quando eu chamar esse método. Então como ele está fazendo um mock implementation once, se eu chamar esse helper aqui, ele vai mocar uma vez esse componente para retornar uma exceção dentro do delete, que foi o que eu moquei aqui dentro. Então vamos tentar fazer isso aqui. Vou substituir agora isso aqui tudo pelo cache store simulate delete error. Vamos ver se continua passando o teste. Show de bola, continua passando. Eu gosto de deixar assim. Gosto de deixar meus testes bem legíveis. Acho que vale a pena. Então vamos lá, git c. Vou botar aqui simplify code with test helper. E agora vamos aproveitar isso aqui que a gente fez e vamos fazer algo parecido aqui pro insert. Então, should not... Bem, nesse caso aqui eu vou botar só que should throw if insert throws. No teste de cima a gente pôde garantir que o insert não ia ser chamado se o delete falhasse. Nesse caso aqui, como não tem nada depois, eu vou só garantir que o método vai retornar uma exceção. Então, nesse caso aqui, eu quero fazer um simulate insert error, não o delete. E aí eu vou chamar uma promise, mais uma vez, o sut.save, não importa qual dado que eu vou passar. Dessa vez, eu não tenho que garantir nada disso. O que eu tenho que garantir nesse caso é que meu método vai retornar uma exceção. Seria basicamente isso. E agora a gente pode colocar aqui mais um método, mais um helper, que seria o simulate insert error. E nesse caso aqui a gente vai mocar o insert. Acredito que o teste vai passar direto, porque isso aqui já é o comportamento padrão. Como a gente não está fazendo nenhum try-catch da classe de produção, o comportamento padrão dele já é repassar a exceção adiante, caso alguma dependência dele falhe internamente. Então beleza, com isso aqui podemos fazer mais um commit, git c ensure local save purchases
throws if cache store.insert throws. E é isso, eu vou encerrar essa aula por aqui. Acredito que deu pra gente evoluir bastante. Só antes de eu encerrar, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar aqui. Então vamos lá, se der erro na hora de eu gravar os dados do cache, podemos colocar aqui que retorna um erro como verdinho. A gente já fez isso. E a gente também garantiu que ele grava os novos dados do cache. A gente só precisa agora garantir que esses dados vão também vir com um timestamp, mas isso aqui a gente vai fazer separado. Essa parte aqui já está feita. Inclusive, a gente também já garantiu que o nosso sistema executa o comando de salvar compras, que seria o save do SUT, foi a primeira coisa que a gente fez. Então, faltou criar o timestamp e garantir que no final de tudo a gente não vai ter nenhum erro se isso aqui der certo. Então, beleza, eu vou salvar isso aqui e vou fazer mais um commit. Vou botar aqui mais uma vez update requirements. Vou limpar e é isso. Até a próxima aula, galera. Fui!